Vamos orar. Estenda a tua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, abrir o nosso coração diante do Senhor para aquilo que o Senhor tem para derramar neste lugar nesta noite. Senhor, nós cremos que a tua presença, ela opera no nosso meio desde o momento que nós entramos neste lugar. O Senhor já se revela aos nossos corações através da adoração, através dos cânticos que foram entoados, e agora nós cremos que a tua voz ecoará neste lugar através da tua palavra. Que a tua filha seja apenas, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos. E que ela possa, neste momento, receber, ó Deus, a sabedoria do alto e céus, para revelar, ó Deus, aquilo que o Senhor depositou no espírito dela. Pai, em nome de Jesus, faça a tua filha transbordar de tudo aquilo que o Senhor depositou, de tudo aquilo que o Senhor ensinou, de tudo aquilo que o Senhor já revelou ao coração dela, Pai. Que nesse momento ela possa, Deus, e se esconder atrás da tua cruz, e que apenas o nome de Jesus seja entronizado e esteja em evidência neste lugar. Abençoamos a vida da nossa irmã, abençoamos a sua família e declaramos, ó Deus, que nós estamos aqui para ouvir a tua voz através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, amada igreja. Boa noite a todos. É um desafio muito grande, uma responsabilidade. Mas a gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. E no domingo, acho que foi no domingo, eu falei assim com meu esposo. Vitor, que vontade de mandar uma mensagem para Juninho. E falar, Juninho, coloca outra pessoa. Eu não vou poder, não. Aí eu pensei que Vitor iria me abraçar e ia falar assim, não, amor, não fica assim, o Senhor é contigo. Ele simplesmente falou assim, ué, você quer fazer igual o Jonas e ser engolido por um peixe? Aí eu falei, ai meu Deus, espera aí, não. Aí eu falei assim, meu pai, amados, essas 6 semanas, né, hoje é a 7ª semana, e assim, eu falo por mim, foi algo assim, muito enriquecedor na minha vida, que eu aprendi nessas semanas. Cada pessoa que esteve aqui nesse altar, ministrando da palavra, falando sobre avivamento, eu peguei cada palavra e coloquei no meu coração. E eu falei, Senhor, eu quero viver profundamente essa palavra, esse é meu desejo. Então, nessas 6 semanas, eu quero trazer à nossa memória tudo que foi ministrado nesse altar. Primeira semana foi falado o quê? Vocês lembram? Quem é que lembra? O fogo é a prioridade. Deus não age por necessidade, Ele age por prioridade. Melhor é obedecer do que sacrificar. Na segunda semana, se falou o quê? O preparo individual, o arrependimento, a confissão, a busca de um coração puro vai me tornar avivado. Na terceira semana, a força de uma oração unida. Avivamento não é barulho externo, é um quebrantamento interno. Precisamos estar unidos como igreja em um só propósito. Avivamento nasce de corações alinhados. Na quarta semana se falou sobre a capacitação para a obra. A chave é renúncia e arrependimento. Avivamento não é uma realização pessoal, é algo a mais. Precisamos aprender a servir. Na quinta semana se falou o impacto do avivamento na comunidade. Avivamento é transformação de vida. Ser avivado é cuidar do próximo, amar vidas e se doar. É o que nós estamos vivendo na Casa Aba, amém? Em nome de Jesus. E na sexta semana se falou as marcas do avivamento. No caminho do avivamento geramos marcas.
podemos perder tudo, menos a essência. Quem tem marcas aqui na sua caminhada, glória a Deus por isso. E o Senhor me deu uma palavra quando o Juninho mandou o tema, Juninho. Eu li aquele tema, falei, meu Deus, mexeu muito com a minha estrutura. Mexeu demais, veio como uma espada assim penetrante. E conforme eu fui estudando a palavra, e eu fui me encontrando com o Senhor de uma forma tão profunda, coisas que eu não já sentia há muito tempo, amado. Então, assim, vamos abrir, hoje vamos, abrir bastante versículos. Então, esteja com a palavra aí preparada. Em 2 Timóteo, vocês podem projetar aqui para mim? 2 Timóteo 1:6. A palavra de Deus é o nosso alimento, a nossa força. 2 Timóteo 1:6. NVI. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que você recebeu, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. É o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Para a gente entender um pouquinho esse contexto, que aqui ele vai falar com Timóteo, mantenha essa chama viva. O apóstolo Paulo, ele implantou, conforme vai descrever em Atos 19, ele implantou a igreja em Éfesos. E ali, amados, a igreja era avivada. A igreja era unida, a igreja era incendiada, o povo era muito unido. E nesse tempo, nós víamos, o povo via coisas sobrenaturais acontecendo. E era pelo Espírito Santo de Deus. Mas com o passar do tempo, algumas coisas foram se perdendo. E isso nós podemos comparar com as igrejas atuais, a igreja que nós vemos hoje em dia. Então o apóstolo Paulo, ali é levantado, uma pessoa que é um líder, e o apóstolo Paulo, ele continua a sua caminhada missionária, ele vai em vários lugares. E ele vai ao lugar chamado Listra, aonde Timóteo morava. E na sua segunda viagem missionária, ele encontra aquele garoto, aquele jovem. E ele fica observando, esse jovem tem algo diferente. Esse jovem, ele tem compromisso com a obra do Senhor. Esse jovem é cooperador. Esse jovem, ele tem uma responsabilidade. Então o apóstolo Paulo convida ele, olha, vem andar comigo, vem caminhar comigo, eu quero discipular você. Então, o apóstolo Paulo, então, leva Timóteo nas suas viagens, ele acompanha, E vai dizer que o apóstolo Paulo considera Timóteo como filho da fé. Olha só que interessante, ele se torna o filho da fé. Então, quem era Timóteo? Vamos no capítulo 1, versículo 5. Chegar para o canto. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Olha como que isso é interessante. Eu me lembro bem da ministração de mulheres que a pastora Denise fez, que ela falou sobre a formação de gerações. Então aqui nós vemos que a avó e a mãe de Timóteo teve um papel fundamental na vida daquele jovem. Por elas serem comprometidas, e ele vai falar ao apóstolo Paulo, olha, não é uma fé fingida. Então elas transferiram isso para Timóteo e ele se torna esse jovem cheio de temor, com responsabilidade. E o apóstolo Paulo observa isso. Então aqui nós vamos ver que Timóteo era um jovem que cresceu num lar dividido. Embora sua avó e sua mãe tenham se tornado cristão, não há indicativos que seu pai tenha aceitado a Cristo, porque ele era grego, não vai falar aqui.
E provavelmente a sua família se converteu na primeira viagem que que apóstolo Paulo fez a Listra. Porque aqui já é a segunda viagem que ele faz nesse local na cidade onde Timóteo morava. E aqui nós vamos ver que o chamado de Timóteo, projeta para mim 1 Timóteo. Capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Aí, Timóteo chega para aquele jovem e fala assim, olha, Timóteo, apóstolo Paulo, amados, perdoe, o nervosismo atrapalha um pouco. Apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim, olha, Timóteo, agora eu tenho um desafio para você. Você agora vai pastorear a igreja em Éfeso. Imagina só, aquele garoto, aquele jovem, olha só os jovens que estão aqui presentes. Chega para ele e fala, você agora vai se tornar pastor da igreja de Éfeso. E nós, com essa história, nós vamos aprender muito, amados. O nosso tema nessa noite é, repetem comigo, mantendo a chama acesa. Então aqui vai falar no capítulo 1, versículo 3. Pode ser assim. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. Então, olha como a igreja de Éfeso estava. Existiam pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas. E dá atenção aos mitos e genealogias intermináveis que causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Então agora Timóteo tinha um desafio de pastorear uma igreja em Éfeso. Mas vamos agora ver as características desse jovem. Vai falar em 1 Timóteo. Amados, eu falei que a gente ia abrir bem a palavra. 1 Timóteo 4,12. Vai falar que ele era um jovem inexperiente. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para todos os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele era jovem, mas isso não podia ser um empecilho. O que nós temos que aprender com isso? O que eu vivo, a minha classe social, a minha escolaridade, por eu ser jovem ou por ser mais velho, isso não pode ser um empecilho de pregar a palavra de Deus. Isso não pode ser um empecilho de eu querer viver as promessas do Senhor, de viver os teus propósitos. Porque quantas vezes, amados, nós colocamos empecilho falando, eu sou jovem. Mas eu sou inexperiente, eu não prego como pastor, como Juninho, como William. Eu não sei falar. Eu não sei agir, eu não sei comportar, eu não tenho as palavras sábias. Amados, você tem que apenas se dispor como um vaso. Porque quem faz é Ele, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mas você precisa se dispor. E Timóteo, como que eu aprendo com esse jovem? Ele era inexperiente, mas em momento nenhum ele falou assim, apóstolo Paulo, eu não vou porque eu sou inexperiente. Não. Ele recebe um chamado do seu líder. E ele se posiciona. Ele se posiciona. Então Deus nos chamou e Ele tem um compromisso com cada um de nós. E nós, como igreja, temos que ter compromisso com o Senhor. Amém? Em 1 Timóteo 5:23. Aqui, amados, é alguns pontos que nós vamos conhecer e nós vamos nos identificar. Aqui vai falar assim, a carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. E aqui ele está aconselhando ele. Não beba somente água, toma também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Suas dores e enfermidades não podem te paralisar. Não pode te parar.
A circunstância que você vive não pode te parar. Não é sobre nós, é sobre Ele, amados. Às vezes a gente espera o tempo perfeito, tudo está bem para a gente poder pregar, amados. Que incoerência. Nós temos que pregar a palavra de Deus a tempo, a fora de tempo. E você pode perceber, não sei se isso acontece com você, mas isso acontece muito comigo. No dia que eu estou mal, no dia que eu estou triste, que eu estou cansada, é o dia que mais Deus me usa. É o dia que Deus envia pessoas no meu caminho e ali eu preciso falar da palavra dele. E quando eu falo assim, meu Pai, isso serviu para mim? Então não é sobre nós, entenda. Então, embora esse jovem, ele tinha uma saúde comprometida, ele também não falou, apóstolo Paulo, eu não posso. Porque aqui quando o apóstolo Paulo está falando para ele, olha, não, porque ele tinha problemas de estômago, não beba somente água, porque a água daquela época não é igual a nossa água filtrada, né? Gostosa. Não. A água daquela época era contaminada. Então, quando o apóstolo Paulo fala para ele, olha, você pega a sua água e coloca um pouquinho de vinho, porque ela tinha um pouco de álcool. Então, aquele álcool seria como se fosse um antibactericida para matar, né, aquelas bactérias. E aquilo iria aliviar as suas dores. Então, ele está orientando o seu filho na fé. E quantas vezes nós paramos, nos paralisamos, deixamos de pregar, deixamos de falar, deixamos de fazer por conta das circunstâncias que nos cercam. Por quantas vezes, amados? Eu lembro bem, quando eu estava chegando na igreja, o pastor estava pregando e foi quando o pai dele faleceu e ali Deus usou ele poderosamente. E eu falei assim, meu Deus. Mesmo naquela semana, o pai dele faleceu e ele estando ali no altar. E em momento, ele poderia ter falado, olha, quem aqui dos líderes poderia subir no altar e pregar porque eu não estou bem? Mas não é sobre ele. É sobre quem nós conhecemos. Amém? A dor e o sofrimento não pode apagar o fogo que existe dentro de nós. A dor e o sofrimento, o luto, a tristeza, a angústia. Não sei o que você está vivendo na sua vida. Seja ansiedade, depressão, em nome de Jesus. Nessa noite tudo vai cair por terra. Não sei o que você está passando. Mas isso não pode, em momento nenhum, apagar o fogo de Cristo que está dentro de você. A perseguição. Terceiro ponto, a perseguição. 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 2:3. Paulo vai falar assim com Timóteo. Timóteo, meu filho, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele está preso em Roma. E era a sua última carta, porque ele escreveu para Timóteo e Tito. E faltava pouco tempo, dias, talvez horas, para ele ser decapitado. Mas o interessante é que ele escreve essa carta, amados, para exortar, para orientar. Ele prega a palavra até o último momento da sua vida. E ele fala, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E nós temos que suportar. Porque estamos vivendo em tempos difíceis. Em tempos de perseguição. Hoje no Brasil nós não vemos tanto isso. Vemos lá fora. Mas não estamos longe desse tempo acontecer. Talvez você já tenha sofrido perseguição no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua rua, na sua família. Porque sempre tem aquele na família, né, que não é cristão e que fala assim, crente. Mas talvez, abre aspas, talvez essa pessoa, amados, vamos ficar ligados. Talvez essa pessoa fala isso porque não vê Cristo em nós. Então, falar que eu sirvo a Cristo somente com palavras, não adianta. Eu tenho que mostrar que eu sirvo a Cristo com as minhas ações.
com as minhas atitudes, não somente com palavras. Então aqui vai falar sobre perseguição. Talvez você fale, Mayara, mas perseguição eu não vivo. Mas quanto questionamento pessoas fazem para nós. Quantas pessoas, né, pastor? Talvez você sendo pastor conhece pessoas e pessoas ficam nos indagando por nós sermos cristãos. Isso acontece muito no meu trabalho, amados. Há um mês atrás, uma pessoa começou a me questionar e falando assim, graças a Deus o Espírito Santo me deu a palavra na hora, mas a pessoa me questionou falando assim, olha, Mayara, eu estava perto da minha casa, estava dentro do carro e eu estava ali esperando meu esposo e eu comecei a observar. Olha a forma dessa pessoa falar. Eu estava ali e uma senhora estava com coque na cabeça, com, né, a saia, estava esperando o ônibus, provavelmente ela estava indo para a igreja. A pessoa me questionando. E, de repente, veio um monte de gente com roupa branca, aqueles cordões. Aí, a senhora fez uma cara tão feia, desprezando. Então, ela falou isso para mim para ver o que eu iria falar. Eu falei assim, amada, ela não agiu de forma certa. Porque o meu Deus ensina que eu devo amar a pessoa, mas odiar o pecado. Porque eu não posso pactuar com o pecado. Eu não posso pactuar com coisas certas. Então, nós seremos perseguidos sim, mas a verdade de Cristo tem que estar dentro de nós. Você não pode simplesmente ser questionado e falar coisas para agradar fulano ou ciclano. Não, a verdade de Cristo tem que estar em nós e nós devemos sim falar a verdade em todo o tempo. Então, nesse tempo, devemos nos posicionar e não podemos nos recuar e negligenciar os nossos valores e princípios. Não podemos, amados. Não podemos negligenciar os nossos valores e princípios. Se eu sigo a Cristo, se eu sou de Cristo, a verdade habita em mim. E essa verdade tem que ser falada para todos, em nome de Jesus. Temperamento de Timóteo. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Aí o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. Ele vai exortar Timóteo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus. Aqui nós vamos ver que Timóteo era muito tímido. Porque ele vai falar, não se envergonhe. Não se envergonhe do evangelho. E a timidez, amados, isso aqui, quando eu fui ler, eu falei, ai Deus, fala comigo, fala, bate, papai. Porque eu sou tímida, eu tenho dificuldade de falar. Talvez num grupo pequeno, com uma pessoa sozinha, eu converso que é uma beleza, mas me colocar aqui é muito difícil para mim, amados. E Timóteo aqui é tímido, mas ele vai falar, volta no 7. Isso. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, igreja. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu poder, amor e domínio próprio. Isso que está sendo derramado sobre a nossa vida. E o interessante é que o apóstolo Paulo, que era mentor, discipulador ali de Timóteo, ele era um homem bem resolvido, falava, agia. Já Timóteo era o contrário, né? Mesmo tendo sido discipulado, era totalmente o contrário. Mas isso também não foi empecilho dele falar assim, eu não vou lá, eu não vou para Éfeso não, eu não vou pregar a palavra não. Não, envia outro. Não, ao contrário, ele falou, eis-me aqui. Precisamos enfrentar o medo, porque o medo, se você deixar, ele vai te dominar. E ele vai te paralisar. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo.
O amor de Deus, amados, vai lançar fora todo medo. Temos que abandonar o discurso, a igreja. Temos que abandonar o discurso de vitimista. Temos que abandonar o discurso do que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou. Envia outro em meu lugar. Chegou o tempo do despertar. Chegou o tempo de arder, de queimar por Cristo. Jesus está voltando. Jesus está à porta. E talvez é muita hipocrisia da nossa parte. Talvez você pensar assim, eu estou salvo. A minha família está salva. Amados, olha aí fora. Olha a cidade de Friburgo. Na sua família, no seu trabalho. Olha quantas pessoas precisam ser alcançadas. E talvez nós nos calamos diante da realidade. Talvez uma pessoa chega perto de você e fala, hoje eu não estou bem. E você ali, você recua. E você não é capaz de transbordar. Você não é capaz de falar do Deus que você serve. Então, eu preciso queimar e eu preciso transbordar. E o que nós aprendemos com esse estudo? Que Timóteo, mediante as suas dores, os seus medos, a sua inexperiência, os seus desafios, diante de tudo isso, ele decidiu permanecer. Vira para o seu irmão aí ao lado e fala assim: avivamento é permanecer. Você está aqui hoje? Você decidiu permanecer? Esse é o avivamento. Avivamento é permanecer. E pegando todos os estudos do 1º até o 6º, falando sobre confissão, arrependimento, renúncia, tudo isso, né? O pular. Não é simplesmente falar em línguas, não. Mas tudo que nós aprendemos até aqui, até a 6ª semana e hoje, encerrando, avivamento é permanecer. Um dia, a nossa vida é feita de oscilações. Tem dia, amados, que você vai estar muito bem. Você vai estar avivado, vai estar queimando, vai estar fervoroso. Não sei se isso acontece com a igreja. Mas eu estou falando por mim. Mas tem dia, amados, que você não tem nem vontade de ler a Bíblia. Porque acontecem circunstâncias que tentam nos parar, que nos desanima. Aí tem as nossas questões emocionais. Mas, independentemente dessa oscilação, nós devemos prosseguir. Então, avivamento, de novo, avivamento é permanecer. Projeta aqui para mim João 15:4. Aleluias. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Somente a parte A. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É o Senhor falando. 1 João 2:17. O mundo e seus maus desejos passam. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, o mundo passa. O que está tirando o seu sono? Por que você está preocupado? Por quê? Com as coisas terrenas que vai passar. Tudo isso que a ferrugem e a traça consome. Tudo isso vai passar. O que importa, que deve importar para mim e para você, igreja, é a eternidade que está pronta e preparada para todos nós. Mas por que estamos tão focados? Por que estamos tão assim, tirando o nosso sono, a nossa paz? O que vai ser do dia de amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que vai ser do futuro dos meus filhos? O que vai ser da igreja? Tudo está nas mãos do Senhor. Então ele fala para todos nós. O segredo é permanecer. E permanecer significa, amados, manter um relacionamento íntimo com Cristo. Um relacionamento íntimo profundo. Não é simplesmente vir à igreja, estar aqui no domingo, na quarta. Não, não.
É no seu secreto. É no seu quarto onde ninguém te vê, você e ele. E hoje nós vivemos tempos que estamos conectados a tantas e tantas coisas que nós não conectamos com o principal, que é Cristo. Às vezes falamos aqui, Senhor, Tu és a nossa prioridade. Senhor, Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso amor, mas e as nossas ações? E o nosso dia a dia? Exemplos de homens que permaneceram até o fim, trazendo a nossa memória novamente. Jó, amados, vai falar, a palavra de Deus vai falar que Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos, seus bens, perdeu a sua saúde. Mas Jó, o quê? Permaneceu. Permaneceu. E com isso ele foi curado e tudo foi restaurado sobre a tua vida. Então você entende que você tem que permanecer? Noé. Noé, ele construiu uma arca, confiando na palavra de Deus contra todas as evidências visíveis. Ele não tinha nenhuma evidência. Simplesmente o Senhor falou com ele, constrói uma arca. E Noé, ele viveu tudo aquilo que nós conhecemos a história, porque ele o quê? Permaneceu. Ele obedeceu e permaneceu. José, ele foi preso. José, ele resistiu à tentação, mas ele se tornou governador do Egito, porque ele o quê? Permaneceu. Daniel, mesmo cativo na Babilônia, Daniel, ele não se contaminou com as iguarias do rei. Por quê? Porque ele decidiu permanecer. Amados, isso é uma decisão. Não é algo que o pastor vai impor. Não é algo que o pastor talvez vai chamar para o gabinete e falar assim, olha, meu filho, você tem que permanecer, você não pode desistir. Não, isso é uma decisão que eu tenho que tomar. Claro que os meus líderes, o meu pastor, ele vai me orientar, assim como o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo e orienta ele. Mas isso é uma decisão nossa. Não podemos oscilar, porque hoje nós vemos crentes, igreja, pessoas oscilando o tempo todo. O tempo todo. E a gente não pode ser movido por circunstâncias. Nós não podemos ser movidos pelo vento, mas nós temos que ser movidos pela presença do Senhor. Se o Senhor fala vai, você vai. Se o Senhor fala fica, você fica. Aleluias. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Eu quero compartilhar rapidamente um testemunho meu, da minha família. A gente recebeu uma palavra do Senhor. E com essa palavra veio vários sinais em relação ao ministério onde a gente congregava. E para a gente foi muito difícil, porque a gente estava ali e a gente amava os irmãos, que é a nossa família até hoje. E o Senhor nos falou que Ele iria nos enviar a outro lugar, nos levar em outro caminho. E que nesse novo caminho a gente iria ter o crescimento. E eu questionei muito com Deus em relação a isso. Conforme eu falei, a gente não queria sair, mas a gente teve que obedecer. E na minha mente eu falei, Senhor, o Senhor não vai... Porque a gente morava em banquete, o Senhor vai nos levar a um lugar que seja perto da nossa casa, perto do nosso comodismo, né? E ali a gente foi visitando alguns lugares e eu não sentia a confirmação do Senhor. E nesse tempo, amados, foi um tempo muito, muito, muito difícil. Por que eu falo difícil? Porque essa chama, conforme nós falamos aqui nessa noite, já não estava mais queimando aqui dentro de mim.
E eu sabia, eu tinha a certeza. Eu sabia o que estava acontecendo, porque eu falei, Senhor, eu estou me perdendo nesse caminho. E eu orava ao Senhor, não com aquele mesmo fervor, mas eu falava assim, olha só. Às vezes a gente faz umas orações, né? Eu falava, Senhor, não desiste de mim. Mas é claro que o Senhor não vai desistir nunca, jamais. Ele se entregou por nós. Mas eu falava, Senhor, não desiste de mim, porque eu quero queimar, eu quero estar na tua presença, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero estar, Senhor, envolvida. Mas só que eu não achava esse lugar. E foram se passando o tempo e eu sempre fui o tipo de pessoa... Amados, eu estou falando aqui nesse altar porque eu não tenho dificuldade nenhuma de expor minhas fraquezas. Nenhuma. E eu já não consegui orar. E quando, conversei com os pastores, falei, pastor, eu estou tendo dificuldade, que eu já não consigo, já não leio mais a Bíblia. E esse bloqueio, amados, claro que é uma batalha espiritual, sim. É uma batalha que nós travamos. Mas era um bloqueio meu. Porque eu tinha que me posicionar. E eu tinha que decidir. E foi um tempo muito, muito difícil. É como se as janelas do céu, tudo estava fechado. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu vou dar um passo. E eu quero me encontrar com o Senhor no secreto. Eu quero mergulhar no Senhor. E amados, quando falamos sobre a chama, manter a chama acesa, quando falamos sobre permanecer, que é uma decisão você permanecer, que você não vai mais oscilar, o vento vem, a tempestade vem, mas você não vai mais se mover pela sua vontade. Então eu decidi, Senhor, eu vou te buscar. Mesmo com sono, desanimada, sem vontade, eis aqui a palavra, eu tenho que conhecer o Senhor. Eu tenho que buscar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que renunciar. O que eu tenho que renunciar? Aquilo que está me afastando do Senhor. Às vezes é amizade, são mesas, assim como Daniel. Ele teve que rejeitar as iguarias do rei. Às vezes você tem que rejeitar. É você se colocar na presença do Senhor, falar, Senhor, feche seus olhos. Senhor, eu sou um homem mau. Oh, Espírito Santo. Senhor, eu sou egoísta. Senhor, eu sou orgulhosa. E a gente tem que olhar, se colocar um espelho na nossa frente e olhar para dentro de nós. Amados, a gente não pode aceitar viver mais um mês, mais um ano na igreja e ser a mesma criatura, mas a gente tem que renovar a nossa mente dia após dia. Talvez, amados, assim como eu, talvez você tenha anos de caminhada e você fala assim, mas eu conheço a Cristo, eu já tenho as minhas raízes. Amados, não importa se é um dia de conversão, se é 10, se é 20, se é 30 anos. Mas nós precisamos nos encontrar com o Senhor todos os dias de uma maneira íntima e profunda. E quando eu me coloquei na posição de buscar o Senhor veio e se revelou a mim, estendeu as suas mãos e me falou, minha filha, eu estou aqui. Amados, uma coisa que o Senhor falou profundamente comigo foi um dia que eu estava no culto. O Espírito Santo ministrou o meu coração. Ei, você quer continuar a sua corrida? Mas se você quiser continuar a sua corrida, volte ao início. Ele falou comigo, se você quiser continuar a sua corrida, volte ao início, ao primeiro amor. Volte ao lugar aonde eu te formei. Oh, Espírito Santo de Deus. Amados, nós temos que voltar ao primeiro amor. Deus, em Levítico 16,
6 vai dizer: Deus manda fogo do céu, e esse fogo queima no altar. E ele fala ao povo de Israel, ele diz: o fogo deve arder continuamente no altar. E esse fogo não se apagará. Então nessa noite, amados, o Senhor está trazendo esse fogo, essa chama no nosso coração. Esse fogo queima no altar. Mas esse fogo, ele deverá arder continuamente. Mas para esse fogo arder continuamente, eu e você, homem e mulher de Deus, devemos ter a responsabilidade. Devemos buscar Ele de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, como se fosse o último dia. Como se fosse o último dia, porque nós não sabemos a hora e nem o momento que o Senhor virá, mas Ele virá. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua palavra revelada nessa noite. Senhor, obrigado, Senhor, porque um alto preço foi pago pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pela humanidade. Senão, meu Deus, nós não estaremos aqui, seríamos consumidos pelo pecado. Oh, Espírito Santo, mas o Senhor veio para trazer vida, vida em abundante. Nós tomamos, meu Pai, posse dessa promessa de vida, vida abundante no Senhor. E nós queremos, meu Deus, todos os dias, independentemente das circunstâncias, independentemente dos desafios, ó Pai, nós queremos, meu Pai, queimar por Ti. Nós queremos arder por Ti, Senhor. Não queremos olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para homens, mas olhar para o Senhor, que é autor e consumador da minha fé. O Senhor que é autor e consumador da minha fé, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos fortaleça. Meu Pai, derrama o fogo do céu, e que esse fogo venha arder continuamente. E esse fogo, em nome de Jesus, não se apagará. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Teu santo nome, Jesus. Aleluias.